É um fenômeno multifatorial, ou seja, as causas são diversas, podendo envolver fatores genéticos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais, dentre outros. No entanto, antes que o indivíduo venha cometer o suicídio, há uma série de pensamentos que ele experimenta. Muitas vezes, visto como covardia, o suicídio é na realidade um sintoma perigoso de uma sociedade que se recusa a falar abertamente sobre o problema, tais como ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia ou depressão, por exemplo. O suicídio é o fim da linha. É o recurso ao qual recorrem aqueles que já não suportam mais conviver com seus fantasmas. Sinais de uma pessoa suicida. Os sinais nem sempre são tão óbvios e pode variar de uma pessoa para outra. Ler esses sinais é importante e eu vou falar alguns. Isolamento social, humor deprimido, falta de prazer nas coisas que fazia antes, dizer que quer sumir, que a vida não vale mais a pena ou que não faz mais sentido, se sentir culpado por uma coisa sobre a qual na verdade não tem culpa, falar sobre suicídio, se mostrar muito preocupado com a morte, sentir-se preso ou sem esperança sobre alguma situação, o aumento ou a mudança do padrão do uso de álcool ou cigarros. Às vezes, a pessoa pode dar algum sinal, não necessariamente de suicídio, mas pode desencadear para um. Ler algum sinal, às vezes, pode salvar alguma vida, de uma pessoa próxima ou não tão próxima. Pensamento suicida. Quem nunca, né? Quem nunca teve um pensamento suicida? Muitas das vezes, na vida da gente, a gente passa por momentos que a gente acha que não tem mais jeito, que a gente acha que a gente não vai conseguir, que a única solução é desistir e abrir mão de tudo. Tanto crianças quanto adultos, qualquer fase da vida isso pode ocorrer. Esses pensamentos, eles vêm e vão, dependendo da situação a qual a gente passa. Numa situação em que a gente se sente sozinho, numa situação em que a gente, no caso do desemprego, que a gente acha que a gente não vai ter como sustentar mais a casa ou alguma coisa do tipo. No caso de crianças também pode ocorrer o pensamento suicida, quando ela vê os pais brigarem ou vê os pais tristes e passa a acreditar que é culpa dela aquilo, passa a acreditar que sem ela a família ficaria melhor, sem ela a família não teria preocupações, não teria problemas. No caso das crianças, até o ideal é a gente observar muito bem, com muito cuidado, o que é que a gente fala e como a gente age perto delas, porque elas sentem tudo, elas percebem tudo. E tudo que elas percebem afetam elas de alguma forma. E no caso das crianças, os jogos também podem levá-las a pensamentos suicidas. As coisas que estão ao redor dela podem levá-la a pensamentos suicidas. É importante estar analisando, no caso das crianças, tudo que elas veem, tudo que elas escutam, tudo que está ao redor dela, seja jogos, seja vídeos, seja desenhos. No caso dos adultos, é bom a gente estar sempre disposto a conversar sobre aquilo, porque muitas das vezes, tem vezes que as pessoas estão dispostas a falar, tem vezes que elas falam que pensam em suicídio. Então, se a gente ficar atento, a gente vai poder conversar com aquela pessoa e ajudá-la naquilo. Porque o pensamento suicida, ele afeta muito a vida da gente. E é muito raro você achar uma pessoa que nunca tenha pensado em suicídio. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que nunca tenha pensado em suicídio. Todas as pessoas que eu conheço já pensaram alguma vez. Alguns já tentaram, graças a Deus não conseguiram. Mas, enfim, é uma coisa que está comum no nosso dia a dia. Os pensamentos suicidas, eles vêm acompanhados de várias ocasiões, várias situações que podem ser gatilhos para esse tipo de pensamento. Então é importante a gente estar atento para que esse pensamento não leve ao ato em si, para que as pessoas pensem, mas reflitam
Não vale a pena eu tirar a minha vida. Não vale a pena eu tirar a minha vida porque eu posso fazer muito mais se eu estiver viva. Eu posso fazer uma grande diferença se eu estiver viva, eu posso lutar contra esse problema. Eu vejo aquilo ali, aquele problema ali na minha frente, mas ele não é um empecilho. Eu tenho que vê-lo como um degrau de uma escada, que eu posso subir. Eu posso, aos poucos eu vou conseguindo. Vou subindo um degrau de cada vez, um dia de cada vez, e assim eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. E aos poucos, se a gente for vivendo um dia de cada vez, a gente passa a ver o pensamento, a esquecer o pensamento suicida. Falar do suicídio de crianças e adolescentes, eu não poderia deixar jamais de citar os covardes jogos suicidas. Alguns que eu posso citar é o Baleia Azul. O Baleia Azul é um jogo diário e autodestrutivo, que ganhou repercussão imediata no Brasil e no mundo, onde convida jovens e adolescentes ao suicídio, que é a última etapa do jogo. Aqui no Brasil já temos casos de jovens e adolescentes que suicidaram com esse jogo. Outro também que nos roubaram jovens e adolescentes é a boneca Momo, ou Momô. Ela é uma boneca dos olhos arregalados com as pernas de pássaro. Essa boneca estimula crianças e adolescentes a procurar objetos perfuro-cortantes, se mutilarem, se machucarem até chegar à fase final. Aqui no Brasil são relatados 2 casos de uma criança e um adolescente que suicidaram com o jogo da boneca Momô. E o que mais nos assusta é um terceiro caso, que é do Homem Pateta. Este sim, ele não quer adolescente, só criança, até 11 anos. E depois de ganhar a confiança da criança pelo seu carinho e sua cordialidade, ele avisa aos pais: deixe seu filho jogar comigo, e em breve você o verá morto. E assina como carinhosamente Homem Pateta. Bem assustador, mas é verdade. Nunca foi tão importante falar sobre suicídio. É pensar que às vezes a vida está muito difícil e então não vê sentido na vida. A morte está mais presente do que nunca esteve. Às vezes é preciso viver o luto sozinho, pois a pandemia causa o distanciamento das pessoas. Muitos filhos perderam o pai e a mãe simultaneamente para o vírus do Covid. Junto também vem o desemprego ou a falência dos negócios ou empresas. E muitas das vezes o pensamento de suicida é inevitável. Eu não aguento mais. Está demais. Está pesado. Preciso acabar com isso. Preciso tomar uma atitude. Por quantas vezes você ouviu isso? Por quantas vezes você pensou assim? Que pessoa fraca. Por muitas vezes você escuta: para mim é o fim, não tenho saída, não tenho como mais sair dessa enrascada que me meti. E diversos problemas encontramos: problemas conjugais, problemas espirituais, dívidas, negócios, algum projeto que deu errado. E quando você escuta a pessoa falar é o fim, você pensa: talvez ela agora vai mudar de vida, vai mudar de projeto, vai mudar de foco. Mas muitas vezes o fim é bem diferente disso. E você nem se importa com esse fim que a pessoa fala. Quanto na verdade, a pessoa precisa de alguém para chegar e dizer: não, não é o fim, eu estou com você. Não pode ser o fim, ainda não é o seu fim. Você quer conversar? Você precisa de ajuda? O que posso fazer por você? Mas você nem se importa com aquilo, e aí sim vem a notícia: foi o fim. A pessoa tão presa àqueles problemas que ela não consegue sair nem olhar para fora. E aí sim ela põe um fim na sua vida, o trágico fim. O suicídio é muito triste e muito julgado. Pense que às vezes a pessoa não quer pôr um fim na sua vida. Não, mas a vida é tão boa. Sim, se a sua vida é boa, pegue a parte boa da sua vida e use ajudando alguém que não está achando ela tão boa assim. A pessoa que fala é o fim e põe um fim na sua vida, ela só quer pôr um fim naquela dor inacabável, naquele sofrimento inacabável,
naquilo que ela sente todos os dias, naquilo que ela sente a todo momento, que ela não vê saída, que ela não vê cura, que ela não vê resultado. E quando fala é o fim, é porque a dor já tomou conta, é porque ela não consegue mais achar saída para essa dor. É o fim sim, é o fim da dor, é o fim do sofrimento. É o fim do sofrimento da vida daquela pessoa. E aí começa o início do sofrimento de uma família inteira, de amigos, de parentes pensando: o que eu poderia ter feito e não fiz? Por que ele resolveu tomar essa atitude? Por que ele pôs um fim? E aí os porquês aparecem. Vários porquês que, se você não deixasse o fim acontecer, você teria a resposta. Em 1962, foi criado o CVC, Centro de Valorização à Vida, para realizar o apoio emocional e prevenir o suicídio. Devido ao alto índice de suicídio e com o apoio do Ministério da Saúde, em 2015, no estado do Rio Grande do Sul, foi criada uma linha gratuita, o 188, que foi lentamente ampliada até que, no dia 30/6/2018, há exatos 3 anos, foi concluída, atendendo todo o território nacional. São mais de 3 milhões de atendimentos todos os anos, de forma virtual, pelo telefone e nos mais de 120 unidades presenciais, espalhadas em todo o Brasil. Com auxílio de mais de 4.000 voluntários, prontos para ouvir e conversar 24 horas por dia para todos aqueles que necessitam de ajuda. Pode ser que, em algum momento da vida, desconfiemos de que alguém próximo está pensando em suicidar-se em decorrência de um grande sofrimento. E existem diversas maneiras de auxiliar essa pessoa. Um diálogo aberto, respeitoso, empático e compreensivo pode fazer a diferença. Uma conversa sem pressa, respeitando o tempo da pessoa para se abrir, oferecer suporte emocional e informar sobre a ajuda profissional, bem como se mostrar à disposição, caso ela queira conversar novamente. A vida, sim, importa.